Eles dizem que liberdade é o ápice da existência humana, mas se for exatamente o oposto, e se o verdadeiro impulso que vibra sob nossa pele, que pulsa em nossas veias mais íntimas, não for a ânsia por liberdade, mas o desejo secreto e proibido de ser acorrentado, observe bem. Há algo de estático no momento em que alguém se curva, quando entrega seu juízo, sua vontade, sua própria alma ao jugo de outro, não como fraqueza, mas como ritual, como se houvesse mais sentido em servir do que em escolher, como se a obediência, longe de ser humilhação, fosse uma forma de êxtase sagrado. Afinal, quantos de nós não gemem em silêncio diante da voz firme que diz o que fazer? Você já se perguntou por que as multidões aplaudem tiranos enquanto desprezam os que ousam libertá-las? Porque o servo não odeia o opressor, mas o deseja seu olhar, sua aprovação, até mesmo sua ira. Existe uma lascívia camuflada na submissão, uma volúpia mascarada de lealdade. Talvez tenhamos confundido o que é cativeiro com o que é abrigo, e talvez seja mais suportável rastejar com propósito do que caminhar sem direção. Mas quem teria coragem de admitir que há prazer em não decidir, que há conforto na dor que outro escolheu por você? E mais, que essa dor, quando bem administrada, embriaga, Nietzsche já nos sussurrava, entre linhas ardentes metáforas incendiárias, que a vontade de potência não é apenas o desejo de dominar, mas também, e talvez principalmente, o desejo de ser dominado por algo maior, algo que nos rasgue em nome de um sentido. Deus morreu, sim, mas deixamos que os deuses morram para que pudéssemos nos prostrar diante de novos ídolos. Ideologias, líderes, algoritmos, amores doentios, causas absolutas, trocas justas, liberdade por pertencimento, escolha por certeza. E se tudo isso for apenas um pacto secreto entre a alma e a dor, um pacto que fazemos com um sorriso, você sente isso, essa inquietação que começa a corroer seus fundamentos, como uma voz que não é sua, mas fala de dentro. Ela pergunta: quem realmente decide sua vida? E mais importante, será que você quer mesmo decidir ou prefere apenas seguir? Quando você abaixa os olhos diante da autoridade, isso é covardia ou alívio? E se tudo aquilo que você considera humilhação for, na verdade, um retorno ao útero do sentido, à obediência, então não seria um tipo de lar? Talvez este vídeo não seja sobre você. Talvez seja sobre todos nós. Sobre o abismo disfarçado de conforto, sobre o chicote invisível que aprendemos a amar, sobre o gozo secreto de ser conduzido por mãos firmes. Porque, no fundo, algo em você sempre soube. O prazer em servir ao opressor não é fraqueza, é um grito ancestral, uma dança primitiva entre a dor e o significado. E agora que você ouviu esse sussurro, a pergunta é inevitável. Será que você consegue voltar a dormir? Há algo dentro de você que não quer ser livre. Algo antigo, silencioso, primitivo, mas feroz. Um fragmento da alma que se curva antes mesmo que lhe ordenem. Um desejo que rasteja em direção à voz que impõe, à mão que guia, ao olhar que julga. Esse impulso não nasce da fraqueza, mas de uma saudade arcaica. A saudade de não precisar decidir. A saudade de quando o mundo era regido por forças maiores e tudo o que se exigia era obediência. Quando amar era sinônimo de servir e viver era simplesmente suportar. O corpo ainda guarda essa memória. Se render a um poder superior não com medo, mas com alívio. Como se o peso da liberdade fosse um fardo que ninguém quer carregar por muito tempo. E então, você pergunta em silêncio: e se eu quiser ser conduzido? E se o que me falta for exatamente aquilo que me prende? O dominador não precisa levantar a voz. Basta que ele exista. Basta que esteja ali, sólido, firme, impassível.
Ele encarna aquilo que você não ousa ser. Ele é o abismo que você teme e deseja. Quando alguém te controla, você não perde a identidade, você a devolve. Como quem entrega uma lâmina suja e diz: me fira como sou, não como finjo ser. A cada ordem obedecida, você se sente mais real, como se finalmente estivesse fazendo parte de algo que não depende da sua dúvida. O oprimido não é, como muitos pensam, o injustiçado. Às vezes, ele é o escolhido, o iniciado, aquele que atravessa a dor com o coração limpo e encontra no sofrimento uma forma de redenção. Porque há uma paz estranha em ser punido por algo que você não compreende, como se a punição, por si só, já bastasse como explicação. É aqui que o jogo se inverte. Você acha que controla a narrativa da sua vida, mas quem você ouve, quem você imita, quem você espera que te diga que está tudo bem? Repare nos seus gestos automáticos, nas palavras que você repete, nos medos que você não ousa enfrentar. Quem os plantou em você? Quem se senta dentro da sua cabeça, vestindo o manto do Pai, da autoridade, da verdade, e por que você o protege? Há prazer na servidão justamente porque ela dá sentido ao caos. E se o opressor for uma criação sua, alimentada dia após dia pela sua necessidade de estrutura, certezas, de sentido, Nietzsche diria: é mais fácil lidar com a dor do que com o vazio. A dor tem forma, tem peso, tem nome. O vazio não. E é exatamente por isso que preferimos a opressão ao abandono. Em algum ponto da sua história, você começou a confundir dominação com cuidado, o grito com presença, a ordem com direção. E hoje, quando alguém levanta a voz, seu corpo reage como quem reencontra um lar, como se finalmente houvesse alguém disposto a decidir por você. Você sorri para a figura autoritária como quem sorri para um amante severo, e se entrega, não porque acredita nele, mas porque precisa que ele acredite por você. A tirania seduz porque oferece uma fantasia de totalidade. Tudo o que você precisa fazer é obedecer. E em troca, você será visto, validado, pertencente. Não importa se a obediência fere. O que importa é que ela salva do terror do nada. E assim, dia após dia, vamos repetindo os rituais de entrega, não por fraqueza, mas por fé. A fé de que, no fundo, alguém sabe para onde estamos indo. Você já notou que alguns traumas não doem mais, eles confortam? Já percebeu que algumas feridas viraram mapas? Que você se deita à noite com medo do caos, mas dorme abraçado à ideia de que alguém, em algum lugar, continua no controle. Talvez o opressor que você teme seja também o arquétipo que você ama, porque ele é o único que te olha sem hesitação, o único que sabe o que quer de você, o único que impõe, que exige, que transforma a sua existência em função. E essa função, mesmo cruel, ainda é melhor que o vácuo da irrelevância. Nietzsche diria que o ser humano suporta qualquer dor, desde que ela tenha um porquê. E o opressor, em sua dureza, oferece esse porquê. É por isso que você volta. É por isso que você se curva. Não por fraqueza, mas por sobrevivência. E também, talvez, por prazer. Um prazer que você ainda não ousou nomear, mas que pulsa dentro de você como um segredo que nunca quis ser revelado. E então, talvez reste apenas o silêncio. Um silêncio espesso, que não nasce da ausência de som, mas da presença de algo que agora se move dentro de você, como uma lembrança que ainda não tem forma, mas já possui peso. Porque o que tocamos aqui não foi apenas uma ideia, foi a arquitetura secreta do seu próprio desejo. A vertigem de se reconhecer não como vítima de opressão, mas como cúmplice do próprio cativeiro. E dentro dessa cumplicidade, uma escolha oculta, não racional, não consciente, mas ancestral. A escolha de se entregar para enfim existir. Você pode tentar esquecer, pode racionalizar,
zombar, recuar, mas as imagens permanecerão, como uma tatuagem invisível que se acende sob certas luzes. O som da ordem que você ansiava ouvir, o conforto cruel da coleira, o prazer não admitido de ser contido, guiado, moldado. Porque a verdade não liberta, ela desloca. Ela arranca o chão e mostra que talvez o que você chamava de liberdade sempre foi apenas uma cela decorada com as cores do seu ego. Se você chegou até aqui, já não é o mesmo. Algo em sua percepção mudou de lugar. Talvez seja o modo como você observa agora os rostos de quem te domina. Ou talvez, mais incômodo ainda, o modo como você observa o próprio reflexo. Porque, no fundo, há em cada um de nós uma sombra que ajoelha. Uma parte secreta que anseia por abdicar do trono da consciência e repousar nos braços de uma força absoluta, não para ser anulado, mas para ser reconstruído, como o barro que só encontra forma nas mãos do escultor que o pressiona. Mas nem tudo que se curva é fraco. Às vezes, é na rendição que reside o nascimento da força real. Porque só quem conhece o sabor da submissão é capaz de decidir, um dia, se quer continuar nela ou transcender. E talvez, só talvez, o verdadeiro despertar comece não quando resistimos, mas quando olhamos para dentro e reconhecemos o tirano que criamos e amamos. A alma, afinal, não deseja apenas luz, ela deseja intensidade. E se a dor do jugo for o preço da presença total, quantos de nós realmente recusariam? Se algo em você foi tocado, se esta experiência ecoou onde antes havia apenas ruído, então você já faz parte deste gesto maior. Curta como quem reconhece a faísca. Comente como quem deseja tornar visível o que antes era só sussurro. Compartilhe como quem entende que certas verdades não são posses, mas chamados. E inscreva-se como quem não foge, mas retorna. Porque há jornadas que não se fazem para fora, mas para dentro.